Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que nos acompanham por meio da internet também se sintam abençoados hoje à noite. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Sejam também bem-vindos. Se vocês fazem parte de uma outra comunidade que não é a nossa Igreja do Brasil para Cristo, também se sintam convidados a participarem conosco. Sejam bem-vindos, sintam-se à vontade, para compartilhar desse momento junto com a nossa igreja. Nós temos tido um número muito bom de pessoas acompanhando as nossas transmissões, nós ficamos felizes com isso. O desejo do nosso coração é que Deus possa estar abençoando aos irmãos cada vez mais. Hoje nós vamos continuar pensando a respeito da Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses. Agora, capítulo 2, a partir do versículo 12, os irmãos sabem que o nosso tema geral é o seguinte: as circunstâncias não ditam as regras, mas hoje nós vamos pensar a respeito de como nós podemos ser excelentes mesmo na ausência dos nossos líderes. Portanto, as circunstâncias não ditam as regras, excelência mesmo na ausência. Com base no texto de Filipenses, capítulo 2, do verso 12 ao verso 18, onde o apóstolo Paulo nos diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrupta e pervertida, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém? Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Eu gostaria de orar com os irmãos para finalmente iniciarmos a nossa breve reflexão de hoje à noite. Amém? Vamos orar. Senhor, nós amamos o Senhor e é com muita alegria que nós estamos reunidos mais uma vez nesse local público de adoração, com o desejo ávido, ó Deus, de ouvir a Tua voz. Portanto, seja misericordioso para conosco e fala com todos nós de maneira simples, de maneira objetiva, para que nós possamos apreender aquilo que o Teu Filho, sendo inspirado pelo Teu Espírito, quis nos ensinar nessa passagem que acabamos de ler. Fala também com os nossos irmãos que nos acompanham de maneira remota, através da internet, para que assim como nós, ó Pai, estamos sentindo a Tua presença aqui, que eles também possam ser alcançados pelo doce Espírito Santo, onde quer que eles estejam, por meio da transmissão dessa mensagem. É assim que nós oramos e Te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, as circunstâncias não ditam as regras, excelência mesmo na ausência. Nós observamos que o apóstolo Paulo, ele propõe à igreja de Filipos obediência aos padrões do Evangelho, mesmo na ausência da sua pessoa. Paulo entendia que havia uma chance muito considerável de que ele não viesse a ser absolvido no julgamento. Nós sabemos que nesse primeiro julgamento de fato ele o foi, à luz de 2 Timóteo capítulo 4, mas até esse momento Paulo não o sabia. E a igreja de Filipos já havia deixado claro que havia uma saudade premente em seu coração no que diz respeito à pessoa de Paulo. Os irmãos estavam desejosos de voltar a vê-lo, e Paulo entendia que a sua presença no céu da igreja também servia para fortalecer os irmãos. Contudo, se Paulo não estivesse presente fisicamente na igreja, será que os irmãos deveriam servir ao Senhor de uma maneira menos excelente? Será que os irmãos, dessa forma, teriam o subterfúgio de não servir ao Senhor da maneira como deveriam, pelo fato de Paulo não se encontrar pessoalmente ali? É óbvio que não. Porque, em última instância, não é o apóstolo Paulo que energiza a igreja para fazer a obra de Deus. Não é Paulo que propõe essa motivação ideal para que o reino se expanda e o nome do Senhor seja manifestado. Pelo contrário, se bem que havia uma importância na pessoa de Paulo, era o principal expoente do cristianismo primitivo nesse momento histórico, Paulo, tão pouco qualquer um outro na história, jamais foi substituível só ao Senhor.
Paulo entendia isso e ele queria motivar a igreja para que eles continuassem trabalhando de uma maneira excelente, mesmo que ele não estivesse presente no meio deles. E é justamente por isso que ele inicia essa sessão dizendo assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então Paulo diz: assim, pois, amados meus. Entenda que esse assim, pois, remonta a algo que Paulo havia dito anteriormente. E eu quero acreditar que Paulo está fazendo menção ao aspecto mais prático dessa epístola que nós passamos a estudar desde a nossa penúltima ocasião e que tive a oportunidade de pregar para os irmãos aqui. Vocês sabem que a partir do versículo 27 do capítulo 1, Paulo passou a falar de uma maneira mais prática para a igreja de Filipos. No primeiro momento, ele encorajou os irmãos a viverem uma unidade que se manifestava exteriormente falando. Ele trata dessa unidade cristã na luta contra os inimigos da cruz ensanguentada do Senhor Jesus, na luta contra aqueles que querem de alguma forma impedir o marchar da igreja sobre a face da terra. Então Paulo diz que a igreja deve estar unida contra esse tipo de resistência. Depois, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 4, ele fala desta unidade orgânica, da unidade que se manifesta interiormente dentro de nós, com base no poder do Espírito Santo, que atua em cada um de nós, de modo que nós viéssemos a completar a alegria do apóstolo Paulo, pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma, sentindo o mesmo sentimento, não fazendo nada por partidarismo ou vanglória. Portanto, ele propõe essa unidade orgânica. E finalmente, do verso 5 até o verso 11, ele nos dá o exemplo de abnegação e humildade para com o serviço na pessoa de Cristo. Ele nos propõe a maneira como nós deveríamos nos organizar em unidade enquanto igreja, e depois ele suscita, ele propõe um exemplo de Cristo para que nós venhamos a nos espelhar no nosso Redentor e encontrar nele a motivação ideal para o nosso serviço. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Portanto, Paulo pede para que nós venhamos a observar o exemplo de Cristo, para encontrar na pessoa dele o exemplo máximo de humildade, de união e de abnegação para fazer a obra do Senhor. Agora que, à luz desse exemplo, finalmente no versículo 12, ele diz que dessa maneira, ou seja, por meio desse encorajamento, dessa motivação à obediência humilde, que os irmãos viessem a obedecer, não só na presença dele, porém muito mais em sua ausência. E perceba que esse versículo 12, ele em muito está relacionado ao versículo 27 do capítulo 1. A ideia basicamente é a mesma nessa porção inicial. No versículo 27 do capítulo 1 ele diz: vivei, aquela ideia de cidadania que eu expliquei para vocês, acima de tudo, por modo digno do Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firme no mesmo Espírito. O que é que Paulo está dizendo? Que a igreja deve porfiar por fazer a obra de Deus da maneira mais excelente, quer ela esteja presente, quer não. Agora ele quase que reitera esse ponto no versículo 12 do capítulo 2, quando diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Ele está reiterando que há uma grande possibilidade de não estar fisicamente no meio da igreja. Portanto, seria natural que aqueles irmãos tivessem sentido saudades. Seria natural que aqueles irmãos estivessem desencorajados pelo fato de o seu pastor, o seu principal líder, não estar ali no meio da comunidade para auxiliá-los. E Paulo não queria que isso viesse a prejudicar o comportamento da igreja. Pelo contrário, ele queria encorajá-los a serem ainda mais obedientes, mesmo na sua ausência. Portanto, é por isso que ele diz: para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, vocês trabalhem da mesma maneira. Paulo queria desvencilhar a pessoa dele
da figura da igreja no que diz respeito a um serviço excelente. Paulo queria que aqueles irmãos entendessem, de uma vez por todas, que não era necessariamente obrigatória a presença dele na igreja para que os irmãos viessem a trabalhar. Porque em último caso, irmãos, nós dependemos de Deus para fazer a obra dele. As pessoas são importantes, existe sim um valor em cada um de nós, os dons e talentos que nós temos, eles servem de fato para abençoar a obra de Deus, mas ninguém é substituível, irmãos. E na força do Senhor nós podemos sim realizar a obra de Deus. E era este o sentimento que havia no coração do apóstolo Paulo. E é com base nisso que ele diz: desenvolvei a vossa salvação, essa é a porção final do versículo 12, com temor e tremor. Paulo diz: sirvam de uma maneira excelente, não estejam atrelados à minha pessoa. Pelo contrário, se esforcem para oferecer a Deus, para entregar ao Senhor aquilo que há de melhor. Desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Há um ponto importante aqui. Quando Paulo diz que a igreja de Filipos, e bem assim todos nós que aqui estamos, devemos desenvolver a nossa salvação, ele não quer dizer com isso que por meio do nosso mérito, ou do nosso esforço, ou do poder do nosso intelecto, que nós vamos cooperar com Deus para a salvação. Não, irmãos. Nós sabemos que do começo ao fim a salvação pertence única e exclusivamente ao Senhor. É Jesus quem nos salva por meio do seu mérito. Nós apenas nos apropriamos por meio da fé do sacrifício de Cristo, para que graciosamente Ele venha nos imputar a sua justiça e nós venhamos a ser justificados do nosso pecado. É assim que nós somos salvos. Nós não contribuímos em absolutamente nada com a nossa salvação. Toda ela, do começo ao fim, é por meio da graça. É assim que nós venhamos a ter qualquer participação, qualquer mérito. Nós não somamos com o Senhor Jesus na nossa salvação. Contudo, por que é que Paulo diz que nós devemos desenvolvê-la? Ora, Paulo está nos dizendo que nós recebemos essa salvação graciosamente. Nós somos regenerados por meio de um ato soberano do Senhor Jesus. Contudo, uma vez regenerados, uma vez feitos uma nova criatura, uma vez enxertados na família de Deus, agora nós temos que nos comportar como filho de Deus. A esse processo nós damos o nome de santificação. E na santificação, nós o sabemos, que finalmente podemos cooperar com Deus. Portanto, é no sentido da santificação, é nesse contexto que Paulo diz: desenvolvam a vossa salvação, sejam mais santos, mais separados, mais excelentes, mais consagrados. Lembrem que vocês devem se comportar dessa maneira, com temor e tremor. Paulo não está querendo dizer que nós agora vamos viver atemorizados, que nós agora vamos viver ressabiados, com medo da cólera, da ira de Deus se nós errarmos. Pelo contrário, nós sabemos que com base no sacrifício de Cristo, que toda a ira de Deus foi afastada. Romanos capítulo 8, versículo 1, está claro, devia ser escrito com letras douradas: já agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais ira sobre nós. Pelo contrário, o que resta agora é o relacionamento de um Deus que se mostra como um pai e de servos que se mostram como filhos. E por trás de tudo aquilo que Deus tem permitido em nossa vida, mesmo aquilo que nos faz chorar, nunca, jamais voltará a haver ira, mas sempre haverá um propósito. Deus não permite situações ruins em nossa vida porque se encontra irado conosco e quer nos fazer sofrer por conta do nosso pecado. Pelo contrário, Deus quer nos privilegiar, quer nos aperfeiçoar, quer nos tornar pessoas melhores. E com base nisso, Ele permite que às vezes coisas que nós não compreendamos, que nos fazem chorar, venham acontecer conosco. Mas no final a vontade dEle sempre é boa, perfeita e agradável. Portanto, é no sentido de reverenciar a Deus, de privilegiar a Deus, de respeitar ao nome 3 vezes santo dEle, que Paulo diz: desvencilhem-se da minha pessoa, apeguem-se de uma maneira cada vez mais arraigada ao Deus Todo-Poderoso, desenvolvam um relacionamento com Ele em santidade, e nunca se esqueçam que Ele é santo e santo e santo, e que a obra que Ele fez na cruz do Calvário é sublime e maravilhosa, e vocês não podem se comportar de qualquer forma. Portanto, ainda que vocês não o temam como um poderoso castigador, o respeitem como o Pai amoroso que Ele é. Se relacionem com Ele em temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar,
segundo a sua boa vontade. É interessante que Paulo usa a palavra desenvolver a salvação no versículo 12, na porção final, e agora no versículo 13, para que não reste nenhuma dúvida, ele finalmente nos diz que é Deus quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. E o que nós aprendemos com isso? Que tanto o desejo de nos santificarmos, como a capacidade para finalmente nos santificar, vem de Deus. Por nós mesmos, nós jamais disponibilizaríamos nada, tampouco teríamos condições de realizar qualquer coisa à parte de Deus. O desejo que nós temos de orar vem de Deus, e a capacidade de dobrar os joelhos é Ele que nos dá. A vontade que inunda o nosso coração de ler as Escrituras vem de Deus, e a capacidade de ler, de gastar tempo com ela, de meditar nela, de contemplá-la, também vem de Deus. É por isso que o Lloyd Jones vai dizer de uma maneira muito acertada: quando você estiver fazendo qualquer coisa, desde meditando nas Escrituras, ou cuidando da tua vida, no teu trabalho, sempre que surgir no seu coração o desejo de orar, pare tudo o que você estiver fazendo e privilegie este momento, porque Deus tem algo a tratar com você. Não se engane, você não é tão excelente ao ponto de agendar encontros com Deus. Você sempre vai preferir o seu próprio projeto, você sempre vai preferir a sua própria demanda. Mas Deus, em graça e misericórdia, segundo esse versículo 13, efetua no seu coração o desejo de buscá-lo. E depois lhe dá a capacidade de realizar esse desejo. Deus nos encontra em nossa fraqueza, Deus nos encontra em nossa fragilidade, Deus nos encontra nas nossas limitações e efetua em nós tanto o querer como o realizar. É por isso que toda a glória é devida a Ele. É por isso que nós não temos, em última instância, nenhum motivo para nos gloriarmos de qualquer um dos nossos feitos. É Deus quem concede a voz que nós precisamos para pregar o Evangelho. É Deus quem nos concede a misericórdia de dobrarmos o joelho para interceder e orar. É Deus quem nos concede o talento para tocar, a capacidade de nos envolvermos com a obra. Tudo vem dEle. No momento em que Ele nos cessear dessa prerrogativa, no momento, irmãos, que Ele retirar isso de nós, não vai ficar absolutamente nada. Porque não é por muito estudar e se preparar que existem bons pregadores, pelo contrário, é pela misericórdia. É óbvio que é um lugar para um estudo, é óbvio que é um lugar para a intelectualidade, é óbvio que é um lugar para um vocabulário bem elaborado, não há dúvidas quanto a isso. Mas já dizia o famoso pregador batista, Charles Spurgeon: é mais fácil um leão tornar-se vegetariano do que palavras bonitas e lisonjeiras convencer um pecador da justiça, do pecado e do juízo. Só a graça. A graça que nos alcança e efetua, a graça que nos alcança e nos faz querer, a graça que nos alcança e finalmente nos permite realizar. E o mais interessante aqui na porção final do versículo 13, que Paulo diz que tudo isso é segundo a boa vontade de Deus, é segundo o beneplácito da sua vontade, é um ato soberano dele. Nós deveríamos, irmãos, viver ávidos pelo desejo de sermos visitados pelo Senhor. Nós deveríamos nos incomodar quando não sentimos o desejo de dobrar os joelhos, ou de buscar a leitura das Escrituras diariamente, ou quando nós não nos emocionamos quando a palavra é pregada, ou quando uma canção é cantada, ou quando algo extraordinário está acontecendo. Porque quando nós estamos há muito tempo sem sentir esse desejo que é tão glorioso, é porque Deus há muito tempo não nos visita. É porque Deus há muito tempo não tem esses momentos conosco. E se nós de fato amamos e queremos nos relacionarmos com Ele, irmãos, nós precisamos privilegiar esses momentos e desagendar tudo mais para estarmos com Ele. É segundo a sua boa vontade, ou seja, porque Ele quer, é um ato soberano dEle. Não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos energize, para que Deus nos motive a ponto de nós fazermos a sua obra. Até mesmo o que nós estamos fazendo com os nossos dons e talentos, com essa única vida que nós temos, é produto da graça.
Não fosse a graça, irmãos, nós não estaríamos aqui. Não fosse a graça, não haveriam ministérios. Não fosse a graça, não haveriam exposições públicas da Escritura. Não fosse a graça, não haveriam irmãos aqui tocando e cantando. Tudo é a graça, irmãos. É Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar. E o homem continua sendo pó e cinza, desesperadamente carente da misericórdia do Senhor para fazer qualquer coisa. Que haja em nós o desejo pungente de Deus nos visitar cada vez mais todos os dias, para a glória do nome dEle, para nós sermos úteis à sua obra. Portanto, se é desta maneira que Deus se utiliza de nós, entenda que o conselho de Paulo é muito importante. Sejam excelentes mesmo na ausência do líder. Sejam apaixonados pela mensagem da cruz mesmo na ausência do líder. Sejam dispostos ao serviço glorioso do Senhor Jesus mesmo na ausência do líder. Porque o que Paulo está tratando aqui é do nosso relacionamento íntimo e particular com o Senhor. É da maneira com que nós nos relacionamos com Ele. Portanto, se é verdade que é dessa maneira que acontece, nós precisamos fazer todas as coisas sem murmuração nem contenda. Porque se é graça, se é Deus nos visitando, se é o ser mais importante do universo que está nos procurando, o que pode ser mais importante que isso, irmãos? Não há nada. Então Paulo diz: se é Deus quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade, versículo 14, fazei tudo sem murmurações nem contenda. Já que é por meio da graça que nós somos abençoados com a oportunidade de cooperarmos com a obra de Deus, vamos fazer isso com toda a força do nosso coração, com toda a motivação. Paulo diz: fazei tudo. Em outras palavras, fazei o que estiver à sua mão. Lembra de 1 Coríntios capítulo 10? O que é que diz lá? Versículo 31, se não me falha a memória. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Perceba como Paulo parte daquilo que é mais elementar em nossa vida. Paulo diz: vai tomar um copo d'água pela manhã. Como isso é precioso, irmãos. Sabe o que você vai fazer? Você vai tomar este copo d'água como? Para a glória de Deus. Você já gastou 2 ou 3 segundos da sua vida preciosa tentando tomar um copo d'água para a glória de Deus? Já lhe ocorreu esse texto quando você vai no filtro? Isso é interessante, irmãos. Você já tentou se alimentar para a glória de Deus? Isso é um exemplo. Quer comais, quer bebais. Você vai amarrar o cadarço, você vai pentear o cabelo, você vai abrir a porta da tua casa, você vai girar a maçaneta, você vai dar o primeiro passo quando finalmente sair no portão na rua, você vai iniciar o teu dia de trabalho na tua empresa, você vai coordenar os seus funcionários, você vai para o teu comércio. O que é que você vai fazer? Faça tudo para a glória de Deus. Nós achamos que louvamos a Deus apenas quando os irmãos pegam os instrumentos e falam assim: vamos iniciar o momento de adoração. Não! A palavra eulogia, a palavra louvor, significa tudo aquilo que sai dos seus lábios, é o seu estilo de vida, é o seu comportamento. Até porque, convenhamos, seria ínfimo tributarmos a Deus 10 ou 15 minutos de louvor e adoração, não é, irmãos? Quando o seu coração pulsa, você está glorificando a Deus. Quando você está com seus pulmões cheios de ar, você está glorificando a Deus. Quando as suas células se multiplicam no seu corpo, todos os dias, milhares de vezes, você está glorificando a Deus. Tudo o que você faz é para a glória de Deus. Então Paulo não está se referindo apenas ao momento de culto, Paulo não está se referindo apenas à responsabilidade que você tem na igreja, Paulo não está se referindo apenas às oportunidades que o teu pastor te dá de participar de uma liturgia. Não! Paulo está dizendo que tudo quanto te vier às mãos para fazer, você deve fazer para a glória de Deus, sem murmuração nem contenda. Isso não tem a ver com a pessoa do líder. Por isso que Paulo diz: eu quero que vocês sirvam de uma maneira muito mais excelente na minha ausência. Paulo não está dizendo que os irmãos devem vir para o culto de uma maneira vibrante, bem motivados, para que o culto seja uma bênção. Não, isso é muito importante, tem que ser assim. Mas o culto a que Paulo se refere se perfaz na totalidade da nossa vida. Porque tudo que te vem à mão para fazer é uma oportunidade que Deus está te dando de glorificar o nome dEle. Mas às vezes nós murmuramos. O que seria murmurar? Murmurar é desprezar em secreto, não declaradamente.
As ocorrências mais antigas dessa palavra apontam para o fato de alguém que se encontra insatisfeito, que resmunga por conta de uma esperança que fora frustrada. Esse é o murmurador. Quando foi que Jesus nos frustrou, irmãos? Quando foi que Ele nos desapontou? Mas nós murmuramos. E além de murmurar, nós também contendemos. Quando eu estava estudando esse texto, a primeira coisa que veio na minha mente com a palavra contenda foi disputa, foi briga. Não sei porquê, mas quando eu penso em contenda, me vem atrito na mente, pessoas que estão se digladiando. Mas a raiz da palavra não tem a ver com isso, tem a ver com deliberação. Tem a ver com questionamentos a respeito do que é verdade ou o que não é. Em outras palavras, é quando você serve com hesitação, com dúvidas no seu coração. É quando o seu coração está dividido quanto ao que você tem que fazer da sua vida. É como se Deus estivesse propondo o que Ele quer para você. Meu filho, neste momento o melhor para a tua vida é esta empresa, ou neste momento o melhor para a tua vida é este curso, ou neste momento o melhor para a tua vida é esta rua, esta casa, ou este carro. Enfim, irmãos, não é Deus que pauta, não é a vontade soberana dEle que se realiza, não é Ele que efetua tanto o querer como o realizar de todas as coisas. Então não há acaso na vida de um santo, há propósito, e tudo acontece para a glória de Deus. Se é assim, irmãos, não há lugar para murmuração e contenda, é o que Paulo está dizendo. E de certa forma ele começa a nos responder como ele encontra tanta alegria para escrever essa carta. Porque vocês lembram das pregações iniciais? Esse homem está preso há muitos anos injustamente. Teria todos os motivos do mundo para ser um derrotado, para se encontrar aqui depressivo. Mas não é isso que nós encontramos nele. Ele diz: antes as coisas que me aconteceram e muito contribuíram para a progressão do Evangelho. Porque enquanto eu estou preso, o Evangelho está livre para fazer maravilhas. De forma que essa carta é tida como a epístola da alegria, onde esse homem sofre tanto injustamente. E aí nós paramos e nos perguntamos assim: como isso é possível? Quem sabe porque Paulo entenda que isso que está acontecendo na vida dele, pasmem vocês, é o querer e o realizar de Deus. E que ele deve ser o preso do Senhor sem murmuração nem contenda. Isso não muda a perspectiva? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa. Um exemplo para nós avançarmos rapidamente, esse versículo 15 aqui. Jó. Vocês lembram do que aconteceu com Jó? Vocês lembram de cor, né? Uma das histórias mais conhecidas do Antigo Testamento. Depois que Jó passou por tudo aquilo, recebeu a notícia de todas as suas perdas, 10 filhos, em algum momento a sanidade da própria esposa. Qual a resposta de Jó? Deus o deu, Deus o tomou, é Ele quem realiza tanto o querer como o efetuar de todas as coisas. Bendito seja o nome. Eu não estou dizendo que isso é fácil, mas estou dizendo que isso é bíblico. Então Jó personifica o exemplo ideal do versículo 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa. Satanás não voltou à presença de Deus? Você consegue sentir o orgulho do Todo-Poderoso quando ele diz assim: vistes o meu servo Jó? Tu me incitastes a consumir o meu servo sem causa. Você viu o comportamento dele? Permanece íntegro, reto, temente a mim e se desviando do mal. Irrepreensível e sincero. Irrepreensível é o homem que pode se colocar perante o Senhor. Irrepreensível é aquilo que nós podemos apresentar a Deus. Sincero é aquilo que não está contaminado. É aquilo que não possui mistura. Esse é o sincero. Tem imperfeições em sua tessitura moral. Paulo está admoestando a igreja de Filipos e lhes lembrando que eles estariam cercados por todos os lados de homens iníquos e perversos. Ele diz: vocês estão no meio.
a ideia de que a igreja está completamente cercada por todos os lados de pessoas corruptas e pervertidas. Mas isso não deveria servir como uma desculpa para que a igreja não viesse a apresentar a Deus aquilo que é digno dele. Pelo contrário, ele diz: vocês devem resplandecer como luzeiros no mundo. Irmãos, nós somos os faróis que manifestam a glória de Deus até os confins da terra, trazendo luz e alegria para todos os povos. Nós somos ovelhas no meio dos lobos. Nós não podemos nos deixar vencer pelo mal, mas nós devemos vencer o mal com o bem. É isso que se espera de nós. E Paulo diz: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. A igreja de Filipos precisava preservar a palavra genuína do Senhor, o evangelho da graça salvadora, independente da presença de Paulo ou não. E qualquer coisa que estivesse aquém desse padrão, por mais apresentável que parecesse, seria insuficiente aos padrões de Deus. Porque com Deus, irmãos, é tudo ou nada. O reino dos céus é um reino de consciência. Deus não faz concessões, irmãos. Ele é santo. E nós precisamos nos comportar dessa maneira. Para quê? Para que no dia de Cristo nós venhamos a nos apresentar a Deus irrepreensíveis. E Paulo diz assim: e eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O que é que Paulo está querendo dizer? Que o nosso encontro com o nosso Redentor está mais próximo do que nunca. E um bom líder que ama os seus liderados, ele faz tudo possível para que esse encontro aconteça da melhor maneira possível. Até porque o encontro de um crente com o Senhor no juízo final não será um encontro para julgamento, mas será um encontro onde Deus tornará público aquilo que já aconteceu há muito tempo, particularmente, de que ele foi alcançado pelo Evangelho, que um galardão o espera e que a eternidade está para ele ao lado do Senhor em toda a glória que lhe é devida. Isso é o juízo final para um cristão. E é isso que Paulo roga para que aqueles irmãos finalmente entendam e se apropriem, para que seus corações de fato estejam sempre voltados para a obra de Deus. Portanto, Paulo queria ter a certeza inabalável de que todo o trabalho dispensado na igreja de Filipos não tinha sido em vão. Ele queria que os irmãos, por meio do seu estilo de vida, viessem a provar que de fato haviam sido alcançados eficazmente pelo Evangelho. Então ele diz: entretanto, versículo 17, Paulo está agora pensando a respeito do que essa obediência pode custar. Vocês já ouviram falar, irmãos, com certeza absoluta, no preço do discipulado, não é verdade? Aquele que quer vir após mim, todos os dias negue-se a si mesmo, tome a sua própria cruz e siga-me. Aquele que pensa que está perdendo a sua vida, na verdade está ganhando. Não é esse o que o Evangelho nos propõe? Paulo está pensando agora a respeito desse preço, dessa demanda, dessa renúncia. Então ele diz assim: entretanto, versículo 17, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, ou seja, mesmo que eu tenha que sofrer, mesmo que haja dor, mesmo que o preço seja tão alto a ponto de eu vir a perder a minha vida, para que vocês alcancem esse patamar em seu relacionamento com Deus, Paulo diz: alegro-me e com todos vós me congratulo. Como se em outras palavras ele estivesse dizendo: ainda que vocês sirvam a Deus de uma maneira tão excelente, de modo que os acusadores digam assim: a culpa é dele, ele tem pregado um genuíno evangelho, ele que tem que se esforçado para que esse povo seja tão santo assim, vamos colocar a culpa na conta dele, vamos cobrar dele. E Paulo diz: ainda que isso aconteça, e haja ainda mais sofrimento e perseguição para com a minha pessoa, para que vocês se tornem mais santos, mais consagrados, independente da minha presença, eu estou feliz com isso. E vocês deveriam sentir o mesmo. Porque é glorioso, irmão, sofrer pela causa do Evangelho.
Pedro diz: não sofra nenhum de vós como um ladrão, ou como um malfeitor, ou como alguém que se intromete em negócios alheios. Não, mas se você sofre pela causa do Evangelho, se orgulhe por isso. E é dessa forma que Paulo conclui: assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Que nós aprendemos que as circunstâncias não ditam as regras. É perfeitamente possível, na verdade é o que se espera, que nós venhamos a ser plenamente consagrados a Deus mesmo na ausência do líder, mesmo que ele não tenha condições de estar presente, porque em último caso só quem é insubstituível é o Senhor, irmãos. Então que vocês promovam o seu relacionamento com o Pai, que vocês possam de fato entender que Ele é quem efetua em vocês tanto querer como realizar de todas as coisas, e que por causa disso vocês devem fazer tudo para a glória de Deus, sem murmurações nem contendas, mas privilegiando esta boa vontade de Deus, que tem permitido que vocês vivam o que cada um de vocês tem vivido nos dias atuais. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração.